Hum, boa tarde. Oi, amados. Quem chegou aí? Neide, Parreira, Anne. Oi, amados, bíblicos de Deus. Vixe, tem uma formiguinha aqui. Quem mais? Antônio, Mili Maria, Valdete, como é? Colandia Bento, Rogério. Gente, Tânia, que delícia que vocês estão aí, Joyce, Cris. Porque essa conversa, eu podia ter essa conversa com o Bruno, só eu e ele, né? Mas não, eu quero ter com vocês. Carla Lima, Givanilma, sempre com a gente, né, Givanilma? Antônio, Valdete, Bruno. Ah, não, mas tem outro Bruno. Ah, é o Bruno mesmo. Já achei que era outra pessoa aqui. Vamos lá chamar o Bruno logo, pra gente não perder tempo. Ah, ai, foi tão bom sair hoje, dar uma volta na rua. Gostei. Aguardando. Conexão do Bruno. Oi, amigo! Boa tarde. Oi, Boa Ingra. tarde, tudo bem? Tudo em paz e você? Tô bem, menino. Hoje eu saí depois de 9 dias enfurnada, fui dar uma volta no sol, pegar o calorzinho do sol, foi tão maravilhoso. Ah, isso é uma delícia, viu, Ingra? Isso é Nossa, realmente fantástico, essa energia do sol, sabe? Além de ser uma fonte de vitamina D, para a parte espiritual, é fundamental. É fundamental essa energia solar. Incrível. sabe que eu tenho reparado, inclusive, eu tenho feito muito associação de tudo que é do mundo sutil, eu tenho associado ao mundo denso, ao mundo da matéria, como se Sim, toda representação na matéria fosse correspondente à mesma coisa no mundo sutil. Ou seja, exato. onde tem luz do sol, onde tem iluminação, geralmente as energias, né, as plantas e as energias, as manifestações de vida também são mais luminosas. São, Exatamente. são forças sutis. Inclusive, a gente Exato. tem fóton na nossa composição fisiológica, existe fóton, não é isso? Exatamente. E você falou isso, Ingra, eu me intuí agora aqui de uma questão interessante isso que você fala, porque olha só, a matéria, na verdade, ela é oculta, tá? Ela só se torna iluminada quando o Sol coloca a luz lá. Ou o Sol, ou então a luz qualquer. Uma luz que incide na matéria, aí transfere para a gente essa luminosidade. Então, na verdade, o mundo é oculto. Ele só se torna presente quando a luz incide algo sobre a matéria. Aí reflete para nós essa luz, entendeu? E aí fica Então é visível. divino E isso. aí fica Aí fica visível. visível. Aí fica visível. Ele tem consciência, né, do que. Então, a Exato. luz do sol e a luz da consciência tem tudo a ver. Tudo associado. Tudo associado. E quanto mais a gente pensar nessa energia como algo que vai trazer para a gente essa clareza em relação a despertar a consciência, é objetivo nosso enquanto ser humano. Tá? Então, por exemplo, o objetivo nosso aqui é nessa vida agora é despertar a consciência, é ampliar a consciência nossa. É aquilo que eu falei na live passada, é de passar a enxergar aquilo que ninguém enxerga. É passar a ver o que ninguém vê, ouvir o que ninguém ouve, sabe? Ouvir um pássaro, ouvir uma música bonita, sabe? Ver uma flor. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não dá atenção a isso. Passa despercebido esses aspectos todos que são divinos, entendeu? Mas quando a gente passa a ter uma sensibilidade maior, quando a gente passa a se conhecer mais, quando a gente passa a dar atenção a nós mesmos, a gente começa a dar atenção também ao que é divino, entende? A gente desperta a fagulha divina que há em nós. A gente passa agora a enxergar isso tudo que a gente julgava em outros momentos, por exemplo, que era ruim. Só que não existe nada ruim. Não Não, existe nada ruim. Entende? Aquilo que a gente julga ruim é assim porque é assim e tem que ser assim, sabe? Quem vai dizer que é bom ou ruim somos nós. Mas a coisa é como ela é.
sim. A situação é assim porque tem que ser assim. Agora a gente julga a situação de acordo com nossas vivências todas, no aspecto bom ou aspecto ruim. O julgação é julgamento nosso isso, um julgamento A gente nosso. que dá significado, né? Exatamente. E a gente que Até, dá. Bruno, deixa eu falar para. Olha, gente, é tão maravilhoso conversar com o Bruno que assim, Oi, Ingrid, é recíproco, viu? É eu recíproco. entrei, boa tarde, falei que tomei sol e olha o que esse assunto já se abre, né, para mil percepções, né? E tem a ver também com a nossa sintonia, né, Bruno? Exato, com certeza. De conexão mesmo, né, de querer expandir, de querer olhar de outras perspectivas. É aquilo que eu falo, Ingra, sempre, ó, é a lei da ressonância. Quando a É, gente vibra aquilo que a gente quer buscar, a gente encontra o retorno disso. Então, sim. se você vibra positividade, se você vibra despertar a consciência, você vai encontrar pessoas assim também, que estão com a mesma sintonia que você. Eu também estou assim, querendo despertar minha consciência, elevar a minha consciência. Então, eu encontro pessoas que querem também isso. Entende? Então, essa lei é uma lei muito interessante, é uma lei divina também, porque você vibra aquilo que você atrai para você. Então, se você vibra negatividade, vai atrair para você pessoas assim também, negativas. Mas se você vibra positividade, saúde, paz, alegria, você vai atrair para você também isso. É, E e você falando com relação ao Sol, Ingrid, achei interessante porque o Sol realmente é um astro, assim, uma coisa, um elemento divino muito potente, sabe? Você vê que ele é capaz de fazer com que a planta faça fotossíntese. E olha só, Ingrid, a planta consegue fazer com que uma água, com a luz do Sol, se converta em carboidrato. Ela consegue formar carboidrato para ela a partir do Sol. Que coisa incrível! A fotossíntese é um aspecto assim. Se você for parar para estudar a fotossíntese, é tão divino o complexo. E complexo o processo, tá? Que a planta pega o elemento tão simples assim, que é a água, e converte isso lá em carboidrato, sabe? É uma coisa muito divina. Então, e quando o eu penso assim sol, no Sol, o Sol também, ele é o centro de todo um sistema da nossa galáxia, né? Os planetas é, girando em torno dele. Então, assim, é uma força magnética muito potente que esse astro-rei tem, apesar de ser uma estrela de quinta grandeza, pequenininha e tal, não interessa. Aqui nesse nosso mundinho, né? Ele tem um magnetismo e uma importância que eu acho que vai além do plano. Acho não, né? A gente já está chegando nessa conclusão aqui, vai muito além do plano da matéria, né? E ele, inclusive, também ativa a nossa glândula pineal, nossa amada glândula pineal, né? Ele, que é essa nossa antena. não só, Inga, não só a pineal, mas assim, tem um estudo, claro que isso é bem, vou falar com vocês agora, isso é muito primário ainda, mas eu posso falar. Tem um estudo na neurociências que está comprovando ainda que talvez a luz do sol seja capaz de estimular a neurogênese. O que é isso? O nascimento de novos neurônios. Isso é um estudo que eu vi, ainda é bem cedo, tá, para afirmar que é real isso, mas já é uma porta abrindo, sabe? Então, talvez mais na frente aí confirme de que a luz do sol ela consiga emitir uma radiação específica que consegue sensibilizar o DNA do neurônio e fazer com que ele passe a se reproduzir. E você Inclusive, ter novos neurônios é, a partir do sol. é bom Entendeu? você falar isso. Eu até quero trazer um alerta aqui para as pessoas, porque existe esse nosso hábito, né, moderno, urbano, de usar óculos escuro o tempo todo, né? Usar óculos escuro. Em lugar fechado e tudo. Desde que eu soube dessa história de que a luz solar ativa a pineal e que o fato da gente estar, né, mais em contato com a luz do sol também nos coloca mais em sintonia com os movimentos naturais, né, do dia e da noite, a gente começa a se sintonizar com essa harmonia natural, né, do repouso, do despertar, porque tem muita gente aí que não consegue mais nem dormir, que precisa tomar remédio, essa coisa toda. Mas aí o que eu queria lembrar aqui para falar para as pessoas é que eu parei de usar tanto óculos escuro e quando eu saio para caminhar, ok, eu não fico sem óculos o tempo inteiro, mas eu tiro o óculos escuro, eu fico de olho fechado assim na direção do sol, ou então eu ando sem o óculos escuro para ter incidência de sol através dos meus olhos, né? Então, assim, você não vai olhar para o sol, mas é importante a gente não se proteger tanto dele. O sol é vital, né? O sol é vital. Existe aquele momento que eu acho que é mais sensível, que a gente é mais sensível ao sol. Por exemplo, ao meio-dia. Esse horário aí a radiação é muito intensa. Então, talvez, nesse momento, quem for sair tiver mais sensibilidade.
talvez seja bom, entendeu, Ingra? Só para quem tem mais sensibilidade mesmo. Então, Mas talvez, nesse eu momento... já reparei, Bruno, porque isso é uma coisa bem prática e bem interessante. Eu já reparei que quando eu andava só com óculos escuro, os meus olhos ficavam mais sensíveis. Porque os Sim, olhos, entendi. olho Porque é músculo, acostuma. É verdade, é é verdade. músculo. E aí eu comecei, quando eu soube disso, eu falei, caramba, o sol é importante para a minha pineal, o sol é importante para a minha parte de dentro também. Vou parar de ficar me protegendo tanto, deixa ele bater na pele. Inclusive, a vitamina D precisa Sim, do sol mais forte e ele não, e perfeito, a gente não perfeito, pode estar com protetor solar. perfeito. Isso é verdade. Então, Isso é claro, não verdade. torrar no sol, mas agora, por exemplo, Exato, é isso que eu falo. na Esse perigo que eu quarentena, falo, às vezes ficar muito tempo no sol de meio-dia, sabe? não. Um tempo curto de 10 minutos, 20 minutos já tá bom para essa. Não é, É, não é exagero, mas assim, nesse momento agora que a gente precisa dessa vitamina D, dessa saúde, exato. tudo, é importante, assim. E à medida que eu fui me colocando no sol, eu fui sentindo que essa vitalidade luminosa interna irradiou mais, ela apareceu mais, entendeu? Tanto que lugares que tem menos sol, olha, nosso assunto virou para o sol, tá, ele tá magnetizando, mas só mais isso. Lugares que tem pouca incidência de sol, que tem uma noite mais longa, o inverno mais longo, as pessoas tendem a entrar em depressão. Ou seja, Ah, sim, essa perfeito. luminosidade de fora tem tudo a ver com a luminosidade de dentro, né? Eu não gosto muito de usar aquela palavra aí, que eu ouço muito, o sol é perigoso, perigoso. Eu não gosto muito de falar isso, entendeu? Porque, na verdade, o sol é um astro muito importante até para o cérebro. Você falou com relação aos nossos olhos, a retina, inclusive, faz parte do sistema nervoso central. Então, se eu penso no sistema nervoso central como um todo, quem compõe o sistema nervoso central é o encéfalo, né, a medula espinhal e a retina. Então, a retina faz parte do encéfalo como um todo, entende? Faz parte do sistema nervoso central. Então, é uma via, como você falou muito bem, é uma via para a pineal também, entende? A pele é outra via, os olhos também é outra via para isso. Mas é fundamental ter essa visão, porque eu cheguei aqui também, nem falei com o pessoal, boa tarde, a gente começou a conversar Gareth aqui. é bem Eu nem louco. falei. Mas, gente, boa tarde, viu, para vocês, viu? A gente chegou aqui na conversa já, a conversa já pipocando aqui, Não, nem engraçado, pude vou falar. falar também para o pessoal da minha página que ainda não viu essa conversa maravilhosa que a gente já teve aqui duas vezes, né? O Bruno, gente, ele é neurocientista, então, assim, é muito maravilhoso conversar com ele, porque, claro, eu leio bastante coisa, mas muito do que eu falo, do que eu quero expandir, é da minha experiência, da minha observação, da minha percepção. Então, quando eu encontro um cientista para conversar, nossa, eu estou no paraíso, né? E aí, hoje eu fiz uma live rapidinho na hora que eu fui tomar sol, e eu comentei com o pessoal, eu prometi que eu ia ler as perguntas, porque eu nem tinha pergunta nenhuma para te fazer, mas já cheguei aqui, já veio 1000 coisas para colocar, mas eu vou ficar Podem com a perguntar. pergunta do pessoal e se você Deixa eu trouxe... perguntar. Hoje deixa eles perguntarem, né, Ingra? Eu vou Perguntarem ficar mais. atenta, quem não estiver falando, a gente... aqui, ó, ele é maravilhoso, o povo aqui é todo louco por você. Ô, Ingra, Eu obrigado. E aqui é também, recíproco também, viu? É eu recíproco. também. Ele é Ingra, mas olha maravilhoso. só, eu Aliás, ó, queria hoje, vai, segue diga, o assunto aí que você trouxe, eu até agora a gente não entrou, pode falar. eu queria hoje falar especialmente de um ponto que eu acho importante também, que é a neurociências ligada ao comportamento, tá? Eu acho que é um ponto importante porque a gente percebe que atualmente a neurociência está em pauta. Então, a neurociências hoje é uma disciplina, é uma área da biologia, tá? Não é uma área médica, é uma área da biologia, mas que está totalmente em pauta. Por quê? As pessoas hoje, Ingra, começaram a perceber a importância de entender o nosso cérebro e a nossa mente. Entende? Existe, inclusive, um grupo de psicólogos, os behavioristas, que vão falar que a mente não existe, não creem na mente. Tá? Tudo bem, é uma área deles, a gente tem que respeitar a opinião. Mas eu sou da linha mais junguiano, da linha mais da psicanálise, que acredita que existe uma mente, existe algo mais aí no cérebro, que rege nosso sistema como um todo, que é essa mente nossa. Entende? E aí, se me perguntarem assim, professor, onde é que está essa consciência no cérebro? A consciência se tem um local. Por exemplo, o sistema do tronco encefálico, a região frontal, são regiões que comandam a nossa consciência. Agora, o inconsciente,
não se tem ainda um local específico que apresente materialmente esse local. Não se sabe ainda onde é que está presente esse inconsciente, porque é algo muito mais profundo, sabe? É algo que vai além da matéria, o inconsciente. Pois Vai é. muito além da matéria. Tem uma analogia que eu acho interessante, Bruno, com relação à consciência, que se a gente pensar que nós somos, por exemplo, se a gente quiser comparar, só para fazer uma analogia, se a gente achar que a gente é um sistema inteligente isolado, independente, aí sim a gente vai ter que achar um local dentro do cérebro para achar Exato. onde é que está isso e onde está aquilo. Mas se a gente imaginar que nós somos terminais físicos de uma consciência maior, como um computador, como um celular, todo mundo sabe que o conteúdo, as informações e a inteligência que vem aqui para esse terminal físico vem de um outro lugar. Vem desse Exato. campo unificado, vem do campo Exatamente. morfogenético. Gente, isso já é uma coisa Perfeito. aprovada pela ciência. Não é, Exatamente. não é uma questão nem, né, Bruno? Não é de acreditar ou não acreditar. Não, é o que é. É É o o que que é. já tem experimentos sobre isso há mais de 100 anos. A gente está Exato. atrasado. Vamos acordar, né? Porque E aí é perfeito, perfeitamente. E aí, Ingra, quando fala em comportamento, a neurociências nesse aspecto, Ingra, ela é um pouco reducionista. Por que reducionista? Porque ela vai dizer o seguinte: nosso comportamento é fruto da interação de neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São moléculas químicas, aí tem, por exemplo, a dopamina, a serotonina, a acetilcolina, tem vários neurotransmissores que são excitatórios ou inibitórios, que vai reger nosso comportamento. Então, por exemplo, Ingrid, você hoje acordou feliz, em paz. Então, está atuando aí, por exemplo, a dopamina e a serotonina. Você acordou hoje mais triste, então reduziu um pouquinho a serotonina e a dopamina. Então, para neurociências, nosso comportamento é isso. É a atuação quimicamente no cérebro de neurotransmissores. E é como a ciência vê. Agora, eu percebo que existe mais do que isso além. Existe também o neurotransmissor, mas também existe aspecto do seu inconsciente. A sua sombra vai influenciar, entende? Os seus sonhos vai influenciar, a sua motivação vai influenciar. Tudo influencia, não só quimicamente. É algo maior que rege isso. Mas, por exemplo, eu tenho até, Bruno, estudado uma coisa que é com relação às crenças que são implantadas na gente desde que a gente nasce, desde a barriga da mãe. Isso não é misticismo, não é nada holístico, nada disso. Estou falando da parte física. Além da gente receber dados, informações que estão no nosso DNA, no nosso código genético, a gente recebe também influências de crenças, de sentimentos, inclusive químicas, de quando a gente está dentro da barriga da mãe, a gente já começa a receber a química dela. E a gente é invadido por esses sentimentos, por esses impulsos da sociedade, da escola, de fora. O tempo inteiro está entrando na gente. Então, a gente vai formando crenças e essas crenças, ou positivas ou negativas, vão desencadear esses processos químicos que você está falando. Então, ok, o processo químico é uma coisa física, as crenças também estão implantadas dentro da gente como o funcionamento da nossa inteligência, da nossa consciência. Então, está tudo interligado. Quando você fala que hoje as pessoas estão querendo saber sobre neurociência, é claro, porque se a gente não sabe como é que o nosso cérebro funciona, é muito difícil. Então, assim, a gente acorda, como você falou, a gente acorda, tipo, acordou triste. Se a gente souber que a luminosidade no mundo físico tem a ver com a luminosidade energética, que eu vou ali tomar sol, ou que eu vou fazer minha energia circular, ou que eu vou ouvir uma música, e que isso vai mudar o meu estado emocional quimicamente, isso facilita muito a nossa vida, não é? Exato, é perfeito. E quando você fala em crenças limitantes, o que acontece? Quando você está na fase ainda da infância, primeira infância, segunda infância, o seu cérebro está ainda em formação, mas não está ainda totalmente pronto, entende? O que acontece? Ele, como se fosse uma antena, ele vai captar tudo. Então, se alguém que você confia muito fala para você algo, você forma ali uma sinapse. E a sinapse consolida em relação àquele conceito. Então, se alguém, por exemplo, na sua infância falou assim, olha, você não vai ser nada. E você confia muito naquela pessoa, seu pai, seu professor, sua mãe, um amigo falou para você isso, essa sinapse é formada, é consolidada, e aí, Ingra, ela começa a manifestar isso em toda a sua vida. Até que você encontre um terapeuta que reconheça isso
e estimule em você a neuroplasticidade, que é desfazer essa conexão e fazer uma outra conexão. Que é possível mudar essa crença. Agora tem que ter muita vontade para isso, tem que ter força de vontade para isso. Porque o que psicólogos e terapeutas fazem, Ingra, é isso. Eles pegam o paciente, né, que está lá com algum problema, alguma crença limitante, alguma depressão, ansiedade, que está com a sinapse formada, tá, a comunicação química formada para isso. Ele vai fazer com esse paciente alguns exercícios, alguns testes, uma conversa em si terapêutica, e vai desfazer essa conexão e fazer uma conexão nova. Quando você tem uma conexão nova formada, o paciente aí tem alta, sabe? Porque ele está com comunicação, ele está com uma via sináptica para aquela crença limitante. E aí você reconhecer isso e fazer um outro cérebro, porque eu acho que esse ponto da neuroplasticidade é muito importante, porque a neuroplasticidade mostra para a gente que a gente pode mudar sempre. A gente pode mudar sempre. Então, aquela ideia que a gente tem lá atrás, eu posso mudar hoje. Porque o cérebro permite fazer isso, porque ele é plástico. Entendeu? E tem uma coisa, tem um aspecto aí dentro do que você falou, né? Porque a gente começou justamente falando do estado emocional e trazendo isso para o funcionamento do cérebro. Uma coisa também que eu tenho estudado é que essas crenças, elas se formam justamente como você disse, quando uma pessoa que a gente confia diz algo, essa crença se forma quando tem a união da informação com a emoção. Então, assim, tem que estar conectado com o sentimento. Então, assim, quando eu escuto uma coisa, isso está conectado ou com amor, com a raiva também fixa esses padrões neurais, aí aquilo fixou. Para a gente transformar isso é possível, mas a gente tem que ir para um lugar muito profundo no nosso coração, entre aspas, né? Porque a gente tem que mudar o nosso sentimento com relação àquilo. Muitas vezes, só numa nova experiência, a gente vai conseguir fazer essa mudança. Não sei, eu tenho... Exato. É isso mesmo, né? Mas Inga, existe um pesquisador lá eu esqueci a instituição dele agora, da Federal de Santa Maria, Ivan Esquerdo, tá? Ele tem um grupo lá que ele estuda a memória. Ele publicou até um livro, que é Memória, o nome do livro, Memória, de Ivan Esquerdo, lá de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Ele fala exatamente isso que você falou. Ele fala que a nossa memória, o que faz a memória consolidar são as emoções. Então, se você, por exemplo, para você um exemplo com você, Inga. Então, você está lá com um texto para decorar de um personagem. Se você coloca emoção naquele texto, você consegue muito mais rapidamente gravar aquele discurso. Mas se você não tem nenhuma emoção com aquele personagem, você esquece muito rápido. Então, se você coloca a emoção para você aprender algo, é muito mais fácil consolidar a memória. Então, eu sempre falo para meus alunos isso. Aprendam, mas aprendam com emoção. Se não tiver emoção, você não vai aprender nada. Ou emoção negativa ou positiva. Uma coisa ou outra. Você pode consolidar a memória. Entendeu? É pelo sentimento, não é pelo racional. É pelo sentimento. Não, sentimento. E aí aconteceu uma coisa interessante essa semana, amigo, que foi assim. Eu já tenho, né, buscado abrir a minha mente, né, a minha consciência para perceber que a única coisa real são as experiências. Isso começou a fazer muito sentido para mim, né? O mundo lá fora é uma ilusão, cada um vê de um jeito. Eu mesma mudo a minha percepção de acordo com o momento, de acordo com a minha maturidade, com a minha fase da vida. Então, é tudo muito transitório e as experiências também vão se transformando, mas tudo que fica é experiência. Inclusive, no momento que a gente faz a passagem, ou que a gente morre, que a gente perde o corpo, fica tudo aqui, né? Quer dizer, nada disso é real, num certo sentido. No sentido que a gente sempre acreditou, de uma coisa concreta, imutável, engessada, não. Tá tudo em constante processo de mudança e tal. E aí, essa semana, eu vi um terapeuta tântrico falando uma coisa que, caramba, fechou assim, como se eu tivesse, como se fosse uma peça do quebra-cabeça, sabe? Porque, assim, de fato, só a experiência dos fatos é o que permanece, é o que é real, o resto é transitório. E aí ele falou o seguinte: quando uma pessoa toca outra, quando alguém toca a minha pele, essa sensação não é da pessoa que está tocando a minha pele. Essa sensação é da minha pele.
Sim. A maneira como eu olho para o mundo tem a ver com o meu mundo interno. Isso eu já tenho estudado, né? Tudo que eu vejo no outro é um reflexo do que eu sou. A maneira como eu olho para o mundo diz a respeito dos meus conteúdos. Mas quando trouxe isso para o campo da matéria, para o campo físico, para mim encaixou uma peça muito importante. Toda vez que alguém me toca, ou que eu acho, isso que a gente acredita, né? Que a pessoa está nos dando prazer ou está nos causando dor. A pessoa não está, ela tá fazendo pressão fisicamente, mas essa sensação de dor, de prazer, é minha, é do meu corpo. Assim como Olha, o amor que eu sinto pelo outro é meu, não é do outro. exato. Olha. É incrível como você lê minha mente. O que eu anotei para falar aqui, ó, as coisas, você está falando tudo. É incrível, sem conversar com você, flui a conversa, sabe? É interessante isso. Mas o que você falou aí era o que eu ia falar agora. São os neurônios Gandhi, ou melhor, neurônios espelho. Isso é muito interessante esse conceito, Ingrid, porque assim, ó, eu tenho neurônio Gandhi aqui na região frontal, você também tem. Quando existe uma empatia entre eu e você, uma simpatia entre eu e você, eu ativo esse neurônio, você também ativa o seu. E quando ambos ativam os neurônios espelhos, você sente tudo o que eu sinto e eu sinto tudo o que você sente. Então, essa empatia que está tendo agora aqui, por exemplo, você falando e eu também tendo. O que eu ia falar, você disse já, é essa simpatia, sabe? É ativação do neurônio espelho em mim e assim você também. Aí você consegue perceber exatamente, até mesmo à distância, como estamos aqui agora, você consegue, entre aspas, ler essa mente minha, sabe? E eu leio essa mente sua. Então, isso é real. São neurônios Gandhi, o apelido dele, e o nome real científico é neurônios espelho, tá? São neurônios fundamentais, é o que explica a empatia a nível biológico, a nível físico. Então, quem tem neurônios espelhos mais ativos, Ingra, são aquelas pessoas que conseguem ter uma sensibilidade maior para com o mundo, entende? Para com as pessoas, para com o meio como um todo. Então, você consegue ser mais sensível e sentir o outro mesmo. Então, se alguém te tocar agora aí, por exemplo, eu sinto esse toque em mim, sabe? Porque a ativação minha está conectada com a sua. E isso é uma coisa muito interessante, porque a gente percebe que existe um meio, Ingra, também, para a gente ativar esses neurônios Gandhi. Me perguntam assim, professor, como é que eu posso ativar em mim o neurônio Gandhi para que eu possa ser uma pessoa mais sensível? Aí só existe o caminho, o autoconhecimento. Você primeiro se conectando com você mesmo. Se você é uma pessoa muito distraída, desatenta com o mundo e com todos, esses neurônios seus vão estar inativos. Mas se você começa agora a se conectar com você mesmo, tá? A se amar também, entende? A se gostar também. Eu começo agora a abrir o espaço para me conectar com os outros também. Aí eu me conecto com todo agora, com todo, e que isso que é o amor. Inclusive com essa roda de pessoas que está aqui com a gente, teve um perfil aí, eu não consegui ler o nome todo, não sei o que, digital, que falou, inclusive todo mundo que está aqui assistindo também está contribuindo com essa Com sinergia. certeza, não tenho dúvida. Agora, Bruno, e quando a gente não tem assim muito a mesma frequência da pessoa, aí essa empatia não acontece, ou a gente. Enfim, como é que é? Tem a ver essa coisa da vibração? Como é que é isso? Tem. A Paty perguntou aqui, ó, inclusive foi uma aluna minha, Paty, por que sentimos antipatia por alguma pessoa? Aí que tá, Ingra. Quando tem a antipatia, primeiro tem que ver se não é um aspecto da projeção sua naquela pessoa. Então, quando a gente chega no ambiente, por exemplo, olha, aquele ambiente ali eu não gostei, não senti bem aquela pessoa dali, será que não é uma projeção sua? Então tem que ver primeiro se é uma projeção sua. Se você não está projetando uma emoção sua, um aspecto seu naquela pessoa. Entende? Então é importante perceber isso no autoconhecimento. Porque se você começa a trabalhar a sua sombra, esse autoconhecimento, não vai ter projeção mais. E quase sempre, Inga, quase sempre isso, olha, eu trabalho com isso há algum tempo já. Quase sempre, quando acontece isso, é uma projeção do indivíduo. O indivíduo projeta a sua demanda, Porque não entende? existe o outro. Não existe o outro. Exato, exato. Eu estou até com um aspecto, O dia que eu estou caiu. até com uma paciente assim, Ingra. É bom passar isso, tá? Sempre que eu conto o caso de algum paciente meu, eles autorizam contar, tá? Então, esse paciente aí falou comigo que ele se achava uma pessoa muito ausente, insegura, uma pessoa com muito medo, muito sozinho, muito carente. Aí eu falei, você se acha assim? Aí ele falou, sim, eu me acho assim. Aí eu falei assim, vamos fazer aqui uma conversa, vamos conversar aqui. Aí eu fui conversando com ele, conversando com ele, conversando com ele, até que ele me chegou num ponto que eu achei interessante. É do irmão dele. Eu falei assim, me fale sobre seu irmão. Aí começou a falar.
começou a falar, e incrivelmente, tudo que estava falando em relação ao irmão, que achava que o irmão também era inseguro, impaciente, não sei o quê, era ele que sentia. Então ele projetava no irmão o que estava dentro dele. Que o irmão era inseguro, que o irmão não conseguia resolver nada, que o irmão era isso, era aquilo, tudo que estava dentro dele, ele projetava daquela pessoa que ele gostava. Então isso pode acontecer com frequência. Claro que não é sempre, entendeu? Mas em alguns casos, o que acontece é isso, uma projeção do indivíduo. Eu tô achando, Bruno, que é sempre, viu? É sempre. Porque assim, não, eu li um livro maravilhoso que é O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz. O livro inteiro, não é nem um livro tão grande assim, mas o livro todo é uma tese de uma psicóloga sobre isso, o lado sombrio dos buscadores de luz. Justamente, que é exatamente a questão do espelho, né? O outro é sempre um reflexo dos nossos conteúdos. Às vezes, o que acontece? Por exemplo, na manifestação, tem uma pessoa que tem uma questão com comida, né? Ela come indiscriminadamente e, assim, várias pessoas que têm essa questão com comida, de gula, de descontrole, começam a aparecer na minha vida. Um exemplo aqui, né? E aí eu fico pensando, não, mas eu não tenho descontrole. Por que essa questão está aparecendo na minha vida? Tudo bem, eu posso não manifestar esse descontrole, mas eu tenho algum aspecto. Algum aspecto, exatamente. Alguma não autorização. Isso. É como se aquilo, tudo bem que eu não deixo acontecer, como as pessoas estão deixando, mas é um aspecto do meu ser que eu preciso olhar. Existe dentro de mim algum aprisionamento desse aspecto, ou ele se manifesta de uma outra maneira, pode não ser na comida, pode ser no sexo, entendeu? Esse aspecto está em mim e precisa ser olhado, porque Exato. Vida o tempo todo traz espelho pra gente. Então, assim, Exato, cada dia cai mais a ficha, assim, isso é espelho, isso, tudo é espelho, Exato. Até a casa que eu tô habitando é espelho, sabe? Ingrid, é interessante isso. E eu tô com um caso também com outra paciente também, que me autorizou a contar isso também, que eu fiz com ela um exercício terapêutico na sessão passada, que ela não conseguia enxergar, não no sentido físico, não conseguia enxergar o que estava na frente dela. Ela consegue enxergar fisicamente, mas não enxergar o além, o transcendental. E aí eu fiz para ela um exercício assim, olha, a partir de hoje você vai tirar fotos para mim da lua, da planta, da formiga, de tudo que você, do cachorro, tudo, tire foto para mim e mande para mim as fotos. Ela começou a tirar essas fotos e perceber, Ingra, que existia aspectos ocultos que ela não enxergava, né, que não enxergava antes. E começou a perceber quanto que o mundo é belo, como que existem coisas bonitas no mundo e que a gente não se dá conta às vezes. Então vocês que me ouvem aí, ó, passem a enxergar o mundo com um olhar mais divino, porque você é luz, você é divino. Você é divina também. Você manifesta a centelha divina dentro da sua alma. E às vezes a confusão do dia a dia, os conflitos, os traumas, faz cegar a gente. E não permite a gente enxergar o que está na nossa frente. As belezas, as maravilhas, o divino, sabe? E ela começou a tirar foto para mim disso, Ingrid, começou a se revelar, falou, poxa, como é que eu estou vendo agora coisas que eu não via antes? Ótima técnica, ótimo exercício. Porque isso aguça o olhar, né? Isso sutiliza o olhar, né? E além disso, Ingra, a sincronicidade que acontece. A sincronicidade. Então, por exemplo, olha que coisa interessante. Isso aí eu fiquei pensando a sessão inteira quando eu acabei a sessão com ela. Como é incrível esse campo que gera terapêutico, sabe? Ela tem uma sensação, essa paciente minha, de se sentir um pouco dependente das pessoas. Ela se acha que depende do marido, da família, de tudo. Aí, nessas fotos que ela tirou para mim, nessas fotos, ela tirou a foto de um cachorrinho e mandou para mim. Sabe qual era o nome do cachorro que o dono chamou ele na hora? Dependência. Independência. Caramba, um campo totalmente conectado. Eu falei assim, tá vendo, rapaz? Tem que ter atenção. Tudo na sua vida tá conectado. Tá tudo conectado. Ela tirou a foto e falou assim, Bruno, esse cachorro aqui se chama Independência. Aí eu falei, tá vendo? Ela falou assim, não tô acreditando nisso. É incrível. Aí eu falei assim, o universo agora fala com você. Fala. Busque sua independência. Fique agora, ame você mesmo. Se ame você, sabe? Goste de você mesmo, independente dos outros. Primeiro ame a si, sabe? Namore com você mesmo, se apaixone por você mesmo, sabe? Para depois conseguir encontrar esse amor que você tanto quer aí.
Entendeu? Então, é importante observar o ambiente, porque, Ingra, o ambiente deixa pistas para a gente divinas. O tempo todo. Tudo que você olha, tudo que você lê, tudo que você escuta, tudo que você ouve de alguém, tudo é um ponto divino que quer te falar alguma coisa. Isso é É uma muito interessante. mensagem, é São tudo é uma pistas, são mensagem. pistas. É. Se você quiser, Ingra, um conselho, por exemplo, falar assim, Ingra, eu não te dou conselho, mas o ambiente vai te dar conselho. Observe tudo no seu dia, você vai encontrar ali o caminho que tem que seguir, Sim, sabe? Isso é muito por incrível. exemplo, vou te falar uma coisa que eu quero te perguntar sobre as ondas cerebrais. Agora eu me lembrei que eu estava com isso na cabeça. E, por exemplo, quando eu estou num estado de transe, quando eu estou em alfa, caramba, Sim, assim, eu enxergo todas as mensagens. Todas, assim. Tanto que hoje eu já tenho, né, essa sinapse, ou sei lá, esse canal de comunicação com o meu eu superior mais sim. ativado, Com o selfie. com o self. Ele já tá, como eu já fiz esse caminho muitas vezes, já experienciei isso muitas horas né, nos últimos 10 anos, esse canal já fica mais latente, fica mais presente no meu dia a dia. Isso, perfeito. Eu entro, Exatamente. eu entro nessa comunicação com o universo, com o que está em volta, com mais facilidade, porque há 10 anos atrás eu não enxergava nada disso. Mas aí é interessante que quando eu estou em ondas alfa ou outras ondas mais altas, né, mais sutis, eu quero que você fale, por favor, sobre isso, eu percebo todas as mensagens. Assim, uma formiguinha está carregando uma folha e eu entendo a mensagem para mim. Eu também. Eu também, Ingra. Assim, passa uma pessoa na rua e grita uma coisa pro outro Isso. cara. Eu também já interpreto aquilo. Tudo vem para mim com uma Isso. mensagem que vai cair na ficha. Eu fico pensando, caramba, se eu tivesse essa percepção aflorada Sim, ininterruptamente, eu ia evoluir em um ano. Assim, eu ia me exatamente. iluminar em um mês. Exato. Igra, olha, mas é incrível isso, é muito interessante o que acontece. Agora, explicação física não existe. Agora, é real. A gente sabe que acontece isso na prática constantemente, entendeu? Esses Não, sinais, tanto que. existe também, né, Bruno? Porque assim, a gente não usa nem 10% do nosso cérebro. É, exato, exato. Você trouxe até isso. Até onde a ciência sabe. Até onde a ciência sabe. Não, neurociência, você trouxe isso na outra conversa mesmo. Por exemplo, quem já Isso. viu aquele filme que o cara toma a pílulazinha e ele vira um super-homem? Porque Sim, aquela sim. pílula faz com que ele utilize toda A a maior capacidade capacidade. do cérebro. Então, assim, Exato. meu ouvido está ouvindo, meu olho está vendo, só que isso não vem para o Não racional, para o vem, não consciente. vem, não vem. Agora, quando você atinge o campo do inconsciente, de tudo, Aí chega. você é capaz de ver o futuro, o passado, Exato, vê mesmo. porque não existe A futuro nem premonição, passado. Tá tudo... olha, a premonição é real. A premonição é real. O sonho premonitório é real. Jung trouxe isso, entende? O sonho, você sonhar com o futuro e acontecer o futuro é real, Mas entende? Então, agora, quem é sensível, quem tem essa sensibilidade maior, é que, assim, isso, Ingra, é um aspecto humano, não é um aspecto do padre, do líder espírita, do não, candomblé, não. É do ser humano isso. A gente pode, você perguntou para ativar isso. Eu vou ensinar para vocês como que você pode ativar essa onda alfa e você ter em você sempre essa via de ver o que ninguém vê, de ouvir o que ninguém ouve, e estar sensível a tudo isso. Então, por exemplo, Ingra, a meditação já falei, que é um canal que abre, tá, para esse aspecto. Você meditar, agora uma meditação realmente profunda, sabe? Sem ser um relaxamento só, uma meditação profunda, porque relaxar é importante, mas não chega a ser uma meditação, um relaxamento. Então, quando eu falo meditação, é aquele aspecto mais profundo mesmo que busca o autoconhecimento. Além disso, Ingra, um ponto-chave a despertar na gente, esse olhar ampliado mais, é ouvir, por exemplo, algumas músicas. Tá? A neurociência já traz para a gente como real a onda frequência sonora que Mozart emite. Tá? Isso é real, tem um artigo científico sobre isso, sim. publicado em revista internacional, É a mostrando que frequência 432 e a 440. isso, perfeito, é essa mesmo. Então, o Mozart emite uma frequência de onda específica que ele consegue mexer em seu DNA do neurônio específico e, além de estimular a neurogênese também, estimula essa visão mais transcendental do aspecto. Então, ouvir Mozart é fundamental. Então, por exemplo, você está em sua casa meditando um pouquinho, fazendo alguma coisa, Já bote o anotar Mozart, logo aqui. anote o Mozart
Isso foi feito, ó, Ingra, esse estudo foi feito com rato. Rato não sabe nem o que é musa. Foi o que fizeram com esses animais. Pegaram ratinhos, colocaram numa gaiola e colocaram uma caixa de som para eles ouvirem Mozart, tá? Deixou lá. Aí deixou um tempinho lá, uma semana, eles ouvindo a música de Mozart na frequência específica. Depois pegaram esses ratos e foram avaliar como estava o cérebro deles. E viram que eles aumentaram muito mais a neurogênese, a sinaptogênese e a neuroplasticidade, que indicam uma percepção maior do campo. Agora, um rato que não sabe nem quem foi Mozart, imagine a gente que já tem uma visão de quem foi a pessoa associado com as emoções. É um impacto muito maior, sabe? Muito maior. Então, a frequência que ele consegue, claro que também existem outras frequências, mas é que a ciência estudou foi Mozart, mas certamente existem outras. Inclusive, Ingrid, não sei se você conhece, lá em São Paulo, tem um pessoal lá que está cultivando. Como é o nome daquela árvore que. Esqueci o nome agora. Que eles cultivam oliveira, e colocaram no campo de oliveira caixa de som para estimular o crescimento da planta. Você conhece isso? Não, não, mas a planta é super sensível às Eu vibrações. achei incrível, Ingra. Eu entrei lá na fazenda dele, aí tinha várias caixas de sons. Eu falei, vem cá, é para você meditar isso? Ele falou, não, é para planta. Eu falei, para planta? Ele falou, é. Aí ele falou assim, quando eu passei a usar aqui a música clássica, Mozart, para planta, elas cresceram mais. Mas a planta, Eu achei incrível. a planta tem um sistema nervoso que percebe a vibração. Inclusive percebe a vibração quem maltrata e quem emite uma vibração de amor, de carinho, de cuidado com a planta, ela percebe. Quem maltrata, ela percebe tudo isso. Ela tem essa sensibilidade e é incrível isso. Aqui Gustavo falou aqui, ó, Ana, Ingra, foi a Oliva em Cunha, São Paulo, foi lá em Cunha. Foi em Cunha. Eles plantam lá a oliva e colocam lá a caixa de som. Não, Então a música. a música é uma comunicação com a nossa alma, né? A Isso. música realmente é uma arte assim superior, porque música é vibração e o universo é vibração. E digo mais, Inga. Nós somos seres Diga. vibracionais, né? Exato, e digo mais para você. Tem um país também que está tratando o paciente com Alzheimer, Ingra, com música, tá? Eles estão pegando o paciente com Alzheimer, dando para o paciente um fone lá com a música específica, e estão observando que o paciente com Alzheimer está melhorando Se ele os relembra. sintomas do Alzheimer. Ó, por exemplo, meu pai tá esquecendo, né? Não é Alzheimer, mas ele tá com um esquecimento da idade dele mesmo. E a música ele não esquece. Ele pode esquecer Pois qualquer é, coisa. Mas você começa a exato. cantar as músicas que ele sempre soube, ele lembra a música inteira, assim, do nada, música que às vezes eu nem lembro muito, ele lembra. A música lembra. Então, assim, a música tem um lugar que eu acho que tem a ver justamente com essa memória do sentimento. A música Memória genética, memória espiritual. é um campo mais sutil, né? Assim, Exato. está muito ligado a essa comunicação espiritual pelo som mesmo, né? Eu proponho, Migra, para quem está aqui acompanhando a live, eu proponho, se você conhece alguém que tem Alzheimer ou alguma demência, tá? Faça esse teste, pegue lá com o seu ente querido, coloque lá uma musiquinha para ele ouvir. Você vai perceber que quando ele ouve essa música, vai lembrar de tudo. Parece que cura o Alzheimer na hora da música, Ingra. É incrível, eu já vi isso. Parece que na hora da música, o paciente é curado do Alzheimer. Quando a música acaba, ele volta. Mas Entendi. durante a música, ele cura o processo. Então eu quero te perguntar uma coisa que eu lembrei agora, que é uma dúvida que eu sempre tive. Porque você falou, eu fiquei pensando, será que ele conecta aí o lado direito e o lado esquerdo do cérebro? Queria, Bruno, que Sim. você falasse pra gente sobre isso. Porque eu também já vi, por exemplo, alguns xamãs falando sobre que quando a gente está em alfa, quando a gente está numa expansão de consciência ritualística, tem essa interconexão entre o lado esquerdo e o lado direito. Isso. Eu queria entender isso melhor. Como é que é isso? Acontece. Existe uma região do nosso cérebro chamada o corpo caloso. O corpo caloso é uma região que liga o direito com o esquerdo. É uma região bem interessante, fica no centro mesmo, fica perto da pineal, essa região, e liga o hemisfério direito com o esquerdo, tá? Por volta dos 30 a 40 anos, essa divisão que a gente conhece, racional e espiritual, isso não existe mais. Ambos os hemisférios trabalham em prol de uma coisa só. Então, 40 anos, acabou essa dissociação. 40 anos, agora, todos eles, os dois hemisférios, agem em comum, entende?
Então, essa ideia que a gente tinha, que existe essa coisa separada, não é bem assim, não. Já se sabe hoje que, a partir dos 40, 50 anos, eles começam a trabalhar juntos para aquele objetivo. Que Agora, eu posso estimular ainda mais. Posso estimular com a música. Outro fator importante, Ingra, que é muito importante para a gente ter essa transcendência também, é a alimentação. Porque, olha só, os neurotransmissores, dopamina, serotonina, o GABA, todos eles são formados a partir de aminoácidos. Então, a gente come aminoácido na dieta, o estômago vai, aí intestino, sangue absorve e vai para o cérebro. Chegando no cérebro, o aminoácido é convertido em neurotransmissores, entende? Então, tem, por exemplo, pessoas que se sentem, após se alimentar mal, uma apatia, uma letargia por isso, porque faltou no seu cérebro, dor de cabeça, porque faltou no seu cérebro, às vezes, um aminoácido essencial para formar, por exemplo, a dopamina e a serotonina. Eu tenho aqui para vocês uma receita que eu uso com alguns pacientes para estimular a neurogênese, estimular o bem-estar, estimular a saúde mental como um todo. Aqui é uma receita bem simples, mas que realmente transcende. São 3 substâncias que eu vou usar. A primeira, Ingra, é o óleo de oliva. O óleo de oliva é fundamental, que desinflama, né? É um anti-inflamatório potente. O outro elemento, Ingra, é a cúrcuma. A cúrcuma, o açafrão da Índia. Eu A procurei cúrcuma aqui em Porto Alegre e não achei, mas cúrcuma, inclusive, está numa receita de chá que cura o coronavírus. Ah, não sabia, não é verdade? Uhum. Vou te passar Eu essa sabia disso. receita. É gengibre, cúrcuma, tem uma folha. Ai, gente, tá. Depois eu vou ver se eu passo para vocês de Eu não alguma sabia, não. coisa. Sim. Aí, o cúrcuma, Ingra, tem a curcumina. A curcumina é um elemento que vai estimular o seu neurônio a proliferar, a ter a neurogênese. Você vai pegar isso, misturar também com a pimenta do reino. A pimenta do reino vai fazer a dissolção disso tudo. Então, por exemplo, colher de sopa, mistura com uma colher de chá de cúrcuma, mistura e coloca um pitadinho de pimenta do reino. E faz isso, coloca no pão, coloca onde você quiser colocar na torrada, e aí você vai ter uma saúde neuronal potencializada. Vai ter a neurogênese, vai ter sinaptogênese, vai ter a plasticidade. Então, se você conhece alguém que tem, por exemplo, alguma demência, pode usar isso. Quem tem, por exemplo, depressão, pode usar isso. Entendeu? Ó, Então, a eu gente vou vai te sentir um perguntar, impacto melhor. dê uma pausa aqui, porque minha mãe ligou, eu recusei a ligação, depois eu vou ligar para ela. Falem só, por favor, quais são os ingredientes? A proporção, a proporção. Hum, Proporção. Então, uma colher de sopa de azeite de oliva, tá, tá? Coloca numa xícara. Depois coloca uma colher de chá de cúrcuma, tá. tá? Mistura na xícara. E depois uma pitadinha da pimenta do reino. Pronto. Ah, então, Mistura tudo. essa receita do chá é pimenta do reino, é manjericão, que uma pessoa aí me lembrou, cúrcuma e gengibre. É chá. Eu vi isso, a Cláudia Raia pegou coronavírus e ela, Ela tomou? Foi? em 5 dias, tomando esse chá, passou todos os sintomas. E ela tem certeza absoluta que foi esse chá que ela aprendeu na medicina Ayurveda. De uma médica Incrível, viu? Ayurveda, Então, essa é a receita de um. Claro que ninguém vai tomar só isso, mas parece que Claro. ela tomou só isso praticamente, porque ela estava em casa e ela se Ela curou. pegou, foi, Igor? Hã? Ela pegou, O foi? marido pegaram, Mas Ah, passou mais ou menos rápido. É, que ótimo. Que bom que ela está bem. é, Mas é isso. Então, a alimentação também, Ingra, é importante para isso. Então, se você quiser, por exemplo, ampliar esse terceiro olho, expandir a consciência, não é só também a terapia. É mais do que isso. É a música, é a alimentação, sabe? É bem-estar social, é o toque na pessoa, sentir o sol. É complexo, sabe? Não é só uma via, são várias possibilidades, Como a entendeu? gente estava falando no início dessa live, né, que motivou assim um turbilhão né, de ideias, né? A gente entender que o mundo denso tem tudo a ver com o mundo sutil, que eles estão conectados. Essa questão da delicadeza, da sutileza, de enxergar o que as pessoas normalmente não enxergam, tem a ver também com uma sutileza na forma de existir aqui no mundo, né? Então, a sutileza ligada à delicadeza, né? Ligado a uma maneira de ser e de agir
que a gente não está acostumado e que a gente precisa, se a gente quiser realmente se sutilizar, a gente pode exercitar isso. Por exemplo, na delicadeza do toque, a gente é muito abrutalhado, né, Bruno? Assim, eu comecei a perceber, falei, caramba, a gente faz tudo rápido, a gente atropela, faz uma coisa assim atropelada. A maneira que eu falo, inclusive, é um pouco de turbilhão, porque tem a ver com um sistema capitalista, patriarcal, insensível, que não é só de homem, não estou falando disso, eu estou falando de um sistema como um todo, onde homens e mulheres saem atropelando e a gente mal sente, né? Então, assim, como é, inclusive, até trazendo um pouco para a questão das relações íntimas, como é que a gente namora? A gente aprendeu a namorar de uma maneira bruta, né? A gente não tem delicadeza. Então, por exemplo, o Tantra, ele traz uma reeducação na conexão entre duas pessoas muito sagrada e que começa pela delicadeza no toque, pelo toque através do olhar, pelo toque através de muitas formas, que não é desse jeito abrutalhado que a gente aprendeu, né? Que não sente o outro, que não se sente, que não olha fundo no olho, que não tem o tempo, não tem a pausa. A gente não sabe ter pausa, então... Exato. Ingra, só rapidinho para responder aqui uma pessoa que perguntou meu contato aqui, uma seguidora sua. O nome dela foi Camila, não, foi Camila Silva. Ô Camila, ó, o meu contato para terapia é o 71, tá? É o 991318517. Por enquanto, é virtual. Se quiser, você pode escrever aí. Ah, posso colocar aqui, Ingra? Pode, claro. Então, 9... Sem falar, gente, que vocês também, enquanto ele escreve aí, eu vou dizendo, pode escrever. Sem falar que vocês podem ali no perfil do Bruno e mandar mensagem inbox, porque ele não usa o WhatsApp. Esse zap não é meu, não. É minha secretária que atende. Aí ela vai marcar com o horário, entendeu? Mas aí, Camila, você pode... Se a pessoa manda mensagem pelo Instagram, você responde também. Respondo na hora. Respondo. Mas aí, Camila, você liga, tá? Que esse marco, atualmente, a terapia é virtual. Mas o local que eu atendo é na casa de yoga, tá? No Caminho das Árvores. Lá tem um espaço, assim, bem holístico, bem legal o local, onde eu atendo. Quero conhecer. Sim. Quando eu tiver meu curso lá, Ingra, eu vou te levar como convidada, para você participar. Mas aí, Ingra, aproveitando... A gente diga. tem 7 minutos. Para fechar, concluir, né? Nossa, a conversa com você, Bruno, vai muito rápido, é muita coisa. Ó, eu não fiz lista de perguntas, cheguei aqui, apareceu 10 mil coisas para te perguntar. E assim, a gente está planejando, né? Vou até falar para vocês que eu e o Bruno, a gente está planejando de ter uma conversa por semana, né, Bruno? Isso. E aí, assim, provavelmente vai ser no próximo domingo, a gente vai conversar, enfim, no início da semana a gente conversa e a gente avisa para vocês, mas a gente vai tentar fazer todo domingo. Se o Bruno não puder, a gente muda, né? Isso, a gente conversa aí, Ingra, organiza isso. Tá. Inclusive, quando acabar a pandemia, eu quero conversar com o Carlos Leal, que está aqui. Carlos, a gente organizar, Ingra, um encontro presencial mesmo, um local, e fazer um evento entre eu e você, um bate-papo, e aí convidar as pessoas também para irem. A gente marca num local e aí faz um evento, sabe? Tipo um curso, assim, sei lá, de algo que transcenda, de autoconhecimento. Mas... Bora pensar nisso depois. Inclusive, a Valéria Witt, uma amiga muito querida, que até reenviou nosso banner, né? Tá aqui também assistindo. Que bom que você está aqui, Valéria. A Valéria foi a minha irmã de criação na novela Na Raio. Valéria faz parte de um momento da minha vida muito precioso. Todos são, mas esse daí ficou para a história, né, Val? Então é isso. Aí aqui, Ingra, Camila falando de novo aqui, Bruno, quando será o próximo curso? Eu estou na Califórnia, venha dar um workshop aqui, eu tenho contatos e como fazer acontecer. Camila, me chame que eu vou. É só me convidar que eu vou. Fazer virtual também, por enquanto, né? Pode ser também, pode ser. Oi, Ingra, tá acabando o nosso tempo, né? Tá. Só queria concluir aqui, aproveitar para falar para vocês que é um prazer estar aqui com você, Ingra, especialmente, mas com vocês também que seguem Ingra, meus seguidores também, tá? Eu adoro falar sobre esses temas e queria deixar para vocês só um recado, tá? Existe uma lei que eu tenho estudado atualmente, que é chamada Lei do Efeito Contrário, tá?
tá? O que é isso? Vou dar um exemplo. Aquela pessoa que quer dormir tanto e não consegue dormir. Quer fazer tanto uma coisa, só que não consegue fazer aquilo. Então é muito comum isso, você querer fazer algo e não conseguir fazer aquilo que você quer. Mas por que será isso? Porque essa lei é real. Porque é que acontece? Quando você começa a querer algo, e esse algo que você quer começa a desenvolver em você ansiedade, preocupação, a liberar cortisol, o efeito agora vai ser contrário. Porque o cortisol começa a desfazer conexões suas no cérebro. Começa a tirar a sua força. Então, quando você quiser uma coisa, queira, mas queira com amor, com tranquilidade, com paciência. A palavra é essa, com Não, paciência. sabe o Dê que o tempo. tal, sabe o que o tal fala para a gente soltar? Quando a gente solta, assim, você planta a semente e depois você Isso. solta. Porque quando a gente planta uma semente na terra, trazendo o campo da energia para o campo da matéria, quando a gente planta uma semente na terra, a gente não fica abrindo buraco para olhar a semente, senão ela não floresce. A gente planta, confia que vai nascer e ela vai nascer no dia que tiver que nascer. Aí deixa o universo trabalhar, Isso. né? Aí você que me ouve aqui, por exemplo, muita gente me procura, Ingra, hoje com insônia, sem conseguir dormir. Então, faça isso. Quando for dormir, não fique ansiosa querendo dormir, não, ansioso. Deixa acontecer, evite nesse momento agora pensar negatividade, só pense em coisas boas, medite antes, relaxe antes, tome um chazinho de maracujá, tá? Não fique ansiosa para dormir, um ansioso, porque isso vai dificultar seu sono. Eu coloquei o cortisol, faz o contrário, que é a lei do efeito contrário. Então, Ingra, essa mensagem final que eu deixo, tá, para vocês. Foi um prazer mais uma vez, Inga. Como Ah, sempre, eu aprendo muito com você. Você enche minha alma de amor, de alegria, de paz, tá? Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre esses temas. Bruno, eu te agradeço você trazer aqui seu conhecimento, sua ciência, viu? Seu amor, porque isso tem tudo Obrigado. a ver com a sua vibração, com a sua energia. E é uma alegria a gente conversar, aprendo demais. Gratidão a todo mundo que esteve aqui com a gente também nessa conversa. Que, né, que essas luzes espirituais possam se expandir, irradiar, né, para a gente ampliar um pouco nossa maneira de olhar para o mundo, de olhar para as relações, né, amigo? Ai, gratidão. Acabou o tempo, Inga? Hã? Acabou? Acabou o tempo? Ainda faltam 3 minutos ainda. Pode falar Ah, mais. tem tempo ainda. Tem alguma pergunta para responder? Hã? Tem alguma pergunta? Olha, eu não, acho que o povo fica tão aí bebendo tudo que você fala que nem pergunta nada. Eu estava atenta, mais ou menos, e não tá tudo certo. Mas é isso, olha, aproveite agora o momento e ame. Agora ame o todo, ame o universo, ame a natureza. Eu estou observando que agora na pandemia, Ingra, os animais estão voltando, muita borboleta aparecendo, muito gafanhoto aparecendo. Os animais estão voltando, sabe? Está tendo essa energia universal, está se unindo novamente, sabe? Eu A não gente sei, agora Nós somos uns animais que a gente se recolheu um pouco para deixar os outros animais passearem, aparecer, exatamente, porque a gente era muito dominante, muito invasivo. exato. Essa questão da invasão, olha, eu tô aprendendo muito esse negócio da questão da invasão, Bruno, porque assim, ó, nós somos muito invasivos e a gente É, se deixa invadir também, porque a gente não enxerga esse padrão da invasão. Então, ao mesmo tempo que a gente invade o outro o tempo todo, a gente invade a natureza, a gente invade a rua, a gente invade o espaço do outro, a energia do outro, o campo, ao mesmo tempo que a gente invade, como a gente não tem consciência disso, a gente se deixa invadir. Então, caramba, peraí, eu tenho o meu espaço, a minha vibração, os meus desejos, sabe? Eu não quero mais corresponder à expectativa de uma coisa que vem de fora para dentro. Eu quero exato. entender o que é que o meu coração quer, o que é que a minha alma quer, né? Eu quero ampliar minha visão de dentro para fora. Não quero ficar seguindo mais modelos, né? E a gente sempre seguiu modelos, eu sempre segui modelos. Tudo bem, ter um espírito rebelde, né? Gosto de questionar as regras, mas eu tenho modelos implantados dentro de mim, que eu não quero mais. Aí Elzira aqui falou, ó, Ingra, interessante aparecer um filhote de gato na minha casa. Então, olha só, olha, Elzira, que isso pode ser uma sincronicidade. O gato quer dizer vida. E aquela música, eu te desejo vida, longa vida. Eu te desejo a sorte de tudo que é bom. Sabe? Então, o gato veio para você agora te dando vida. Então, observe isso com um olhar divino. Esse gato agora te mostrando vida. Então, comece a olhar para a sua vida
com um olhar agora mais diferenciado, um olhar mais atento, um olhar de dentro da sua alma, para você conseguir enxergar a sutileza que existe. Esse gato aí, ó, certamente está te mostrando vida, para você buscar essa vida mais plena, O mais uma vida cuidado, ligada com o divino. o cuidado, né? Um Ele tá cuidado, buscando perfeito. cuidado, alimento. Então, assim, sabe o que é? Ó, aqui vou para a metafísica rapidinho, faltam 50 segundos para acabar. Tudo lá fora significa. Esse gato está dentro da gente. É um cuidado que Exato, tem que ter com um exato, aspecto, talvez até um self-selvagem nosso que a gente não está olhando, e vem o exato. gato para personificar um aspecto interno. Tudo é Isso. personificação